Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos lá dar seguimento na série solar e nesse vídeo iremos continuar a falar sobre uma revisão histórica da energia solar, parte 3. Em 1878, a prensa de impressão a vapor solar de Oepifre tornou-se particularmente famosa. Durante a Exposição Mundial de Paris, 500 cópias do Le Journal Soleil foram impressas a cada hora. Este jornal relatou as vantagens da energia solar em geral e a pesquisa de Moulchot em particular. O próprio Moulchot, ainda um fervoroso defensor da energia solar, demonstrou uma máquina a vapor movida a energia solar com um espelho focal cônico de 5 metros de diâmetro, cujo vapor era usado por meio de um condensador para operar uma geladeira. Ele também apresenta um fogão solar que cozinha meio quilo de carne em 25 minutos. Os dois inventores receberam medalhas, mas não o apoio financeiro que esperavam. O pioneiro da energia solar Moulchot morreu em Paris em 1912, pobre, solitário e esquecido. Em 1879, Heinrich Hertz usou a descoberta de Edmond Becquerel para estudar o efeito da luz na matéria sólida. Também datado de 1879 o telescópio do físico e químico britânico Sir William Crookes, que consiste em um disco escurecido fixo em um bulbo de vidro selado. Acima e abaixo do disco há turbinas feitas de lâminas de mica, dispostas em um ângulo de 45 graus para reagir ao ar aquecido que sobe do disco. Crookes observa que as lâminas giram em grande velocidade quando colocadas em movimento, mesmo por uma luz fraca. Isso mostra que a energia da luz pode ser convertida em energia mecânica com uma eficiência que é ordens de magnitude maior do que a prevista por Carnot. O dispositivo mais tarde ficou conhecido como radiômetro ou moinho solar. Em 1881, o naturalista americano Edward S. Morse recebeu uma patente para um sistema de aquecimento e ventilação alimentado pelo Sol. A invenção consiste na utilização de uma caixa fixada na parede externa de um edifício e tendo uma superfície enegrecida feita de metal, argila ou outro material adequado, com uma superfície plana ou ondulada protegida por um painel de vidro, e disposta de modo que os raios solares possam incidir o mais diretamente possível sobre a superfície enegrecida. Atrás da superfície enegrecida há um espaço de ar que é fechado ou se comunica com as aberturas da caixa por meio de aberturas nas extremidades superior e inferior. Quando os raios solares atingem a superfície enegrecida, o ar no cômodo atrás dela é aquecido, sobe e pode ser direcionado para dentro do cômodo para aquecê-lo. O conceito foi retomado entre 1950 e 1970 pelo professor Félix Trombe e pelo arquiteto Jacques Michel, por exemplo, em sua casa solar passiva em 1967, que é descrita na visão geral das casas solares. Em 1883, um inventor de Nova York chamado Charles Giffords construiu a primeira célula solar, que ele fez a partir de uma pastilha de selênio semicondutor e uma fina camada de ouro. A eficiência ainda está abaixo de 1%. Suas declarações correspondentes são recebidas com o maior ceticismo. No entanto, Fritz enviou alguns de seus painéis solares para Werner von Siemens, de 1816 a 1892, que ficou entusiasmado com eles e apresentou as células à Academia Prussiana de Ciências. Ele chama isso de uma descoberta da maior importância científica. Um ano depois, Fritz instalou painéis fotovoltaicos em um telhado na cidade de Nova York pela primeira vez. Também em 1883, Ericsson construiu um coletor parabólico feito de placas de vidro prateado com uma área total de 9,3 metros quadrados e um tubo absorvedor escurecido na linha focal. No entanto, o rendimento é de apenas 0,7 kW. Começa agora um período com uma enxurrada de patentes na área de energia solar, embora sua implementação ocorra apenas em alguns casos isolados. Em 1880, I.J. Moller e J.C. Derbrand receberam a patente alemã para uma caldeira solar, e em 1882 e 1883 William Calver recebeu a patente para seus motores solares. Sobre este último, aprendemos de outras fontes que por volta de 1900, inspirado pelo antigo desejo de recriar o raio de calor de Arquimedes,
Ele inventou uma máquina heliomotora na qual espelhos planos se moviam de acordo com a posição do Sol e armazenavam o calor refletido em tijolos ou água. Investidores ricos estão se preparando para apoiar o projeto, mas converter e armazenar toda essa energia tem se mostrado muito difícil. Em 1885, o físico Charles Tellier, de 1828 a 1913, conhecido por suas tecnologias de resfriamento, recebeu uma patente para uma máquina a vapor solar não reflexiva que usa amônia como combustível, que é aquecida dentro de coletores muito planos feitos de metal. 4 anos depois, ele também publicou uma proposta para usar energia solar para a produção industrial de gelo. Também em 1885, o pioneiro de Massachusetts Charles H. Pope, que também fez experiências com máquinas solares, resumiu as ideias de sua época sobre energia solar em um artigo na revista Scientific American. Em 1887, James Moser relatou pela primeira vez uma célula fotoeletroquímica sensibilizada por corante. A partir de 1888, o físico russo Alexander Grigorievich Sotoletov, ou Alexandr Sotoletov, pesquisou o efeito fotoelétrico externo, fotocondutividade em luz ultravioleta, que também havia sido investigado por Erich Hertz em 1887, e posteriormente desenvolveu a fotocélula em 1889, que diferia da célula de selênio principalmente por sua menor inércia e maior estabilidade. O termo efeito fotoelétrico, também conhecido como efeito fotoelétrico ou efeito fotoelétrico, abrange 3 processos intimamente relacionados, mas diferentes, de interação de fótons com a matéria. Isto tem mais a ver com o desenvolvimento histórico. Vale ressaltar que a duração do efeito fotoelétrico foi medida pela primeira vez em 2018 na TUVIM com a ajuda de experimentos e cálculos sofisticados, juntamente com uma equipe liderada pelo ex-pesquisador da TUVIM Reinhard Kimberger da TU Munique, bem como grupos de pesquisa de Garching e Berlim. Cientistas já conseguiram mostrar que diferentes saltos quânticos levam diferentes durações de tempo, mas até agora eles só conseguiram determinar diferenças de tempo, não a duração absoluta. Isso agora foi alcançado. Foi descoberto que a duração do processo de fotoemissão depende do estado inicial dos elétrons e varia de 100 atossegundos para elétrons das camadas internas dos átomos de tungstênio a 45 atossegundos para elétrons de condução. Estudos adicionais estão sendo realizados por uma equipe de pesquisa internacional liderada por Ursula Keller, do Instituto de Eletrônica Quântica da ETH Zurique. Cientistas do Instituto Max Born em Berlim, do Instituto Max Planck de Física de Sistemas Complexos em Dresden e da Universidade Nacional Australiana em Canberra estão envolvidos. Também em 1888, Edward Weston de Newark, Nova Jersey, recebeu patentes dos Estados Unidos para uma célula solar. Eles descrevem um elemento termoelétrico com 2 corpos de metal diferentes, conectados em uma extremidade e isolados em todos os outros pontos, para gerar uma corrente elétrica em um circuito quando exposto à luz, aparelho para utilização de energia solar radiante. Weston também teve a visão de projetar um sistema de armazenamento de energia para que a energia acumulada durante as horas de sol possa ser usada durante a noite ou em tempo nublado, resumindo assim um maior desafio no uso da energia solar em larga escala. Em 1889, Wilhelm Alvachaches, 1859 a 1922, assistente de Hertz, trabalhou em Dresden no desenvolvimento do efeito fotoelétrico, efeito Alvachaches. Em 1890, Reville usou a técnica da cobertura de vidro para aquecer dióxido de enxofre e usá-lo para alimentar um motor. Esta é a primeira vez que foi possível garantir uma operação contínua mesmo em períodos em que o sol não está brilhando. Em 1891, Clarence M. Kemp, de Baltimore, patenteou e comercializou o primeiro aquecedor solar de água comercial, o Climax. Vários milhares de peças deste colecionador são vendidas. Outras fontes dizem que apenas 6 anos depois ele estava em uso em 30% de todos os lares em Pasadena. Sua invenção consiste em 3 tanques montados em uma estrutura sob vidro no lado sul do telhado da casa. Os tanques são enchidos com água fria do abastecimento de água, aquecida pelo sol e depois usada para banho ou outros fins.
Ao encerrar os tanques na estrutura, Kemp garantiu que eles ficassem razoavelmente isolados e que nenhum calor fosse perdido pelo vento. Em 1895, Kemp vendeu os direitos exclusivos de fabricação do sistema de aquecimento para 2 empresários de Pasadena. Em seu romance de 1897, Alphas Welten, sobre 2 mundos, Kurt Laswitz, 1848 a 1919, descreve um Marte faminto por energia que, portanto, coloniza a Terra, e imediatamente constrói enormes campos coletores solares no Saara e no Tibete. Particularmente previdente, a moeda dos marcianos também é energia. Em 1897, Harry Reagan recebeu a patente americana, também para uma célula solar. Em 1898, o brilhante inventor Nikola Tesla, 1856 a 1943, construiu seu primeiro dispositivo para usar energia solar. O concentrador solar do Padre Himalaia em Sored, França, data de 1900 e atinge temperaturas de até 1500 graus Celsius. Padre Himalaia, na verdade Manuel Antônio Gomes, um padre católico sem formação científica acadêmica, apelidado de Himalaia por ser mais alto que seus colegas, havia lido um artigo 2 anos antes sobre os experimentos de energia solar conduzidos por Moshot. O principal objetivo da invenção de um concentrador solar é produzir nitrogênio como fertilizante químico para a agricultura, explica ele. O Padre Himalaia pode atingir sua temperatura mais alta em meados de agosto. Ele já havia recebido sua primeira patente em setembro de 1899. Aliás, o coletivo Les Amis do Padre Himalaia vem reformando seu local de trabalho e reconstruindo o concentrador fielmente ao original desde 2005. Padre Himalaia construiu seu segundo concentrador solar, muito melhorado, chamado Pirelliofere, ou Pirellioforo, em 1904, em Saint Louis, Missouri. Isso atinge uma temperatura de até 4.000 graus Celsius. O desenvolvimento é tão notável que ganhou o Grande Prêmio na Feira Mundial de Saint Louis de 1904. Um longo relatório sobre todas as atividades do inventor, publicado online em 2004, pode ser encontrado sob o título Um Sistema Óptico Solar Altamente Inovador, de alta temperatura e alta concentração na virada do século XIX, o pirelióforo. Na virada do século, muitas famílias no Arizona se abasteciam de água quente colocando barris pretos cheios de água nos telhados, que atingiam uma temperatura suficiente no final do dia para que a água pudesse ser usada para banho ou descarga. Se você achou este conteúdo útil, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Vamos juntos espalhar essa mensagem e fazer a diferença. Até a próxima! Siga-nos no Instagram, @EcoSolarER.